Então, pessoal, agora vamos falar sobre um cidadão chamado Keynes e o que ele contribuiu para que a gente pudesse entender como que o PIB pode ser alcançado. A nossa teoria aqui, a teoria keynesiana, ela é de curto prazo. Observe o seguinte: se houver um aumento na demanda de um produto, a população quer comprar mais, quer que o empresário pode fazer duas coisas, ou um pouquinho de cada um. Ele pode aumentar a sua produção ou simplesmente aumentar o preço do seu produto. Tem mais gente querendo comprar, ele pode aumentar a sua produção para atender esse aumento de demanda ou pode aumentar o preço. O que faz ele tomar uma ou outra atitude? Separando só entre uma ou outra. Ele irá aumentar a sua produção quando para ele for fácil fazê-lo. É fácil de que maneira? Quando ele tem os recursos dele, falar agora igual muitos falam, tiver os recursos de boa. Se os recursos produtivos dele for de boa, ou seja, tem bastante recursos, estão ociosos, por exemplo, para ele é fácil. Estou cheio de recursos, as pessoas querem comprar mais, vou vender. Certo? Ainda mais se eles estiverem com os recursos, com os produtos lá sem vender há muito tempo, tudo que ele quer é poder desovar os seus estoques. Então, se o aumento da demanda for numa situação que se configura ociosidade da sua empresa, os produtos já estão lá, tudo que o empresário vai fazer vai ser de vender o produto àquele preço que as pessoas estão querendo comprar. De outro modo, se os recursos dele já estiverem em pleno emprego, vamos exagerar, estiver todo mundo trabalhando já está tudo comprado e tal, para produzir mais tem que comprar mais, tem que reorganizar a produção, então a tendência é aumentar o preço, não é assim? A gente aqui vai dizer o seguinte: no curto prazo, o que é curto prazo? É um período que demora 1 ano, 2? Não, nada disso. Para a gente, o curto prazo vai ser o período no qual o aumento da demanda gera apenas aumento na oferta. Ou seja, aquele período que os empresários nem se deram conta que a demanda está aumentando muito, ou que estão com essa situação, de maneira que eu vou dizer que no curto prazo, vou desenhar a oferta assim, ó. Aqui é o preço, oferta, é assim que você aprende da micro. A oferta é em função do preço. Eu vou dizer que no curto prazo, na macroeconomia, ou curto prazo, a gente vai admitir que seja uma oferta, no sentido que o empresário pode ofertar essa quantidade ou uma maior, conforme for o que? A demanda. Ele oferece qualquer quantidade ao preço estabelecido. Há um período no qual o empresário só vai vender mais sem aumentar o preço. Então, esse período pode ser de 1 mês, 1 ano, 10 minutos, pode ser de 20 minutos. Não quero levar em consideração o tempo, mas quero dizer isso. Por exemplo, aqui é a oferta. Vou desenhar aqui maior. A oferta de curto prazo, ela é assim, ó. Horizontal. Quando ela é horizontal, aqui está a oferta. Eu tenho uma demanda que está aqui. Se a demanda, por alguma razão, aumentar, quer comprar mais, todo mundo quer comprar mais. O empresário que vendia isso, vai vender isso aqui um pouco mais. Vendia isso, agora vai vender isso. Se a demanda aumentar ainda mais, no curto prazo, a oferta responde ao mesmo preço. Essa é a nossa hipótese. Quando que isso ocorre com bastante... Assim, é isso que acontece. Quando você tem ociosidade. O Keynes bolou essa teoria, repito, quando o mundo estava em crise, época de 1929, a Grande Depressão. O Keynes imaginou, olha só, os empresários estão com os recursos, não conseguem vender. Se tiver demanda, eles vão querer vender mais. A gente tem que fazer com que a demanda aumente, porque a oferta está lá. Países subdesenvolvidos têm problema de demanda, a demanda que é baixa, os recursos estão lá. Então, países subdesenvolvidos, com baixa renda, têm baixa demanda. Tudo que o governo tem que fazer é o quê? É ativar a demanda para que os empresários possam produzir. Muitas vezes o empresário não produz porque acha que não tem ninguém para comprar.
como se você estivesse numa cidade do interior e falasse assim, ó, vamos ter que ativar a economia, fazer com que a demanda faça com que prospere os empresários. Então, no curto prazo, isso ocorre, porque com o passar do tempo, pode ser que os preços comecem a subir. Quando os preços começam a deixar de ser constantes, aí a gente já sai do curto prazo. Tá? Então, por hora, a teoria keynesiana, olha a época do tempo para a gente se situar na lógica do modelo teórico aqui. Os recursos, tinha muito desemprego, as pessoas estavam lá oferecendo o seu salário, até o salário baixava. Então, tinha muito desemprego, os empresários poderiam oferecer isso, certo? E o Keynes observou a seguinte situação. Como nós falamos, a propensão marginal a consumir, um Czinho, é a variação do consumo quando varia a renda. Essa é a propensão marginal a consumir. O Keynes observou a seguinte lógica. Olha como você vai ver a lógica dele. Ele dizia o seguinte: se a pessoa tiver um acréscimo de R$100 na sua renda, se a economia tiver um acréscimo de R$100, com o passar do tempo, a renda vai aumentar de mais de R$100. Então, vamos observar. Suponha que o Czinho de toda uma população seja de 0,6. O que quer dizer Czinho de 0,6? Está querendo dizer que um acréscimo de renda vai gerar um acréscimo de consumo de 60%. Então, se eu tiver uma alteração na minha renda, meu patrão me der R$100 de aumento de salário, eu vou gastar, meu Czinho é 0,6. Então, a minha variação de consumo vai ser de quanto? De R$60. R$60. Porque a minha alteração de consumo é dado por quê? 0,6 vezes a variação da renda. Olha aqui, não é isso que eu fiz? Foi isso que eu fiz, ó. Delta C sobre delta Y, a variação 0,6, implica isso aqui. Minha variação não foi de 100? 100. 100 vezes 0,6, certo? Pagou aqui o 1, né? Desculpa aí, vocês estão olhando. Isso aqui dá 60. Então, vou consumir 60, vou ganhar 100. Quando você consome 100, R$60, o que você está fazendo? Está consumindo como? Está pegando esse dinheiro e indo no shopping. Quando você gasta 60, você não gera renda para quem está vendendo? Essa pessoa que pegou esses R$60 tem o mesmo hábito que o seu, de gastar 60 e o resto deixa guardado, não é isso? O resto é a tua variação da renda, nós vimos, né? A variação da renda é gasta com consumo e gasta com poupança. Se você gastou aqui 60, é que você aumentou sua poupança em 40. Então, muito bem. O lojista que recebeu o teu dinheiro vai gastar de igual maneira o quê? 60% do que recebeu. Então, vamos fazer essa lógica aqui para observar. Vamos fazer essa lógica aqui. Vamos imaginar. Por alguma razão, alguém teve um acréscimo de renda de 100. Certo? Então, esse acréscimo, o indivíduo 1 teve um acréscimo de renda de 100. Então, vou botar aqui 100. Aí, ele tem esse comportamento dele. Todo mundo igual, mesmo comportamento, para ficar simples a teoria. Todo mundo tem um Czinho, a propensão marginal a consumir de 60%. Toda a população, tudo igualzinho, tudo age igual, certo? Então, quando ele teve acréscimo de 100 na sua renda, o que ele vai fazer? A pessoa 1 vai gastar R$60. Quando ele gasta R$60, ele está dando renda para alguém que vendeu o produto. Então, que é o indivíduo 2. Aí o indivíduo 2 recebeu quanto? Recebeu R$60. Quando ele recebeu R$60, ele vai fazer o quê? Ele vai gastar 60% de R$60, que dá R$36. Ele gastou 36. Quando ele gasta esses R$36, está dando renda para quem vendeu isso para ele, que ele gastou comprando alguma coisa. Então, o indivíduo 3 é que vendeu para ele.
Então, de 30 é um acréscimo de renda de 36. E aí eu preciso saber o que acontece. Aí 60% de 36, vou fazer esse quadrinho aqui para você agora. Ó, num piscar de olho, vou fazer toda essa historinha aqui, ó. Ó, pisca o seu olho aí. Se acabar de piscar, está o quadro pronto. Viu que piscada boa? Olha aqui, fizemos o quadrinho. Vamos repetir? Ó, o indivíduo teve um acréscimo de 1, o indivíduo 1 teve um acréscimo de R$100. Foi, consumiu 60% que ganhou, 60. O indivíduo 2 é a mesma coisa. Aqui, ó, botei errado, ó, 2, por isso que é bom rever. O indivíduo 2 recebeu um acréscimo de 60, gastou 60% do que recebeu a mais, portanto, foi R$36, foram R$36. Aí, o indivíduo 3 vendeu o que o indivíduo 2 gastou. Então, recebeu 36 a mais de renda na vida dele. Aí, ele tem um hábito de gastar 60%. E aí, por sua vez, 60% de 36, R$21,60. Foi gasto com o indivíduo 4, que vendeu para ele. E aí, ele recebeu isso aqui de renda. E aí, gastou 60% disso, que é isso. E essa história se repete. Eu fiz aqui para 7 indivíduos, mas vai gastando para mais gente. E aí eu somei aqui, ó, renda do primeiro indivíduo a mais, gerou uma renda para o segundo, gerou uma renda para o terceiro, para o quarto, eu parei em 7, mas a brincadeira continua, entendeu? Gerou o quê? R$242, o acréscimo que alguém teve de renda de 100, na economia, multiplicou para R$242,98, parei no 7. Por isso que as pessoas gostam de turista. Por que as pessoas gostam de turista na cidade? Gostam de turista porque ele vem com dinheiro, traz o dinheiro aqui, gasta, alguém recebe, que gasta, movimenta a economia. Olha o movimento da economia. Feito isso, eu vou traçar aqui de novo, agora bem mais rápido. Vamos falar a teoria. Olha aqui, ó. O que aconteceu? O indivíduo teve um acréscimo de renda. Disso. Aí, foi transmitido o quê? O que ele gastou? Ele gastou, esse acréscimo de renda, não é isso? Teve esse acréscimo de renda, ele gastou a propensão marginal a consumir da renda que recebeu, não foi isso? Foi. Todo mundo gasta 60% ganha mais de renda. Aí, esse aqui foi um indivíduo. O segundo indivíduo, o outro indivíduo gastou o quê? 60% do que recebeu do anterior. O que ele recebeu do anterior? Ele recebeu isso aqui, ó. Ele recebeu isso. O indivíduo seguinte gastou o quê? 60% do que recebeu de gasto do indivíduo anterior. Esse indivíduo anterior foi quanto? Aqui tem outro parênteses, C delta Y. O outro indivíduo vai gastar a propensão marginal a consumir do que recebeu. Vou fazer aqui, ó, C sobre C vezes C de delta Y. Aqui eu teria que botar, né? E assim vai, ó. Observa, aqui o cara ganhou 100, esse aqui gastou 60, não foi isso? Esse aqui vai gastar o quê? 60% disso, que vai dar 36, e assim vai, tá vendo? Então, o que eu faço aqui, ó? Isso aqui é delta Y, mais C delta Y, mais C2 delta Y, mais 1, 2, 3, C3 delta Y, e a brincadeira vai, não vai? Vai. Aqui, ó, C4, a brincadeira vai. Mais pontinho. Assim, eu vou fazer o quê? Vou botar em evidência, delta Y. Botando em evidência fica 1 mais C, mais C2, mais C3, e a brincadeira vai, não vai? Vai. Vai até quando? Vai até o C, não sei das contas. O que você lembra disso aqui da matemática? Isso aqui, ó, essa expressão aqui. Isso aqui é uma soma de termos infinitos, não é isso? Infinitos. Qual é? Está variando de quanto? Qual é a razão disso? A razão disso, você lembra? Soma de termos infinitos.
A soma dele vai ser 1 sobre 1 menos Q. Você aprendeu isso? Se não aprendeu, você matou a aula ou não quis estudar. Aqui é a soma de termos infinitos. A soma total de tudo isso é 1 sobre 1 menos Q, que é a razão. A razão pela qual está aumentando cada parcela. No caso aqui, qual é a razão que está aumentando? Não é C? É C. Então aqui eu tenho delta Y vezes 1, repetindo aqui, ó, 1 sobre 1 menos Czinho. Aqui, ó, essa aqui. Certo? Quanto que vale o Czinho? Ah, o Czinho, isso aqui é igual a delta Y, repetindo. Ah, o Czinho não é 0,6? Então é 1 sobre 1 menos 0,6. Certo? Então isso aqui dá delta Y é igual a 1 sobre 0,4. Que maravilha, eu vou apagar aqui. Você gostou tanto disso, tem até pena de apagar, mas eu vou apagar. Aí eu venho aqui para cima, eu fico que delta Y vezes 1 sobre 0,4 é igual a quanto isso aqui? Quanto é isso aqui? Isso aqui é igual, toda essa aqui dentro. Isso aqui é igual a 2,5. 1 dividido por 0,4 dá 2,5. 1 dividido por 0,4, é isso? Jogo o 0 para cá e tiro esse 0 daqui, fica 2. Vem um 0 para cá, aí bota o vírgula aqui e dá 5. 5 vezes 2 vezes 5, 20, que é o que sobra aqui, dá 0. 2,5. Então, melhor fazer na calculadora. Então, dá 2,5. Então, a renda vai multiplicar de quanto? 2,5. Então, vamos ver. Quanto que eu somei aqui? Deu 242. Acho que foi isso. Ou 240 alguma coisa. Quanto que vai dar aqui? A renda foi de quanto? Ela aumentou de 100. Quanto que é esse valor aqui? 2,5. Isso aqui dá 250. Então, veja, nós não deu precisamente 250, porque a gente parou no sétimo indivíduo. Mas se tivesse continuado, ia chegar mais próximo de 250. Moral da história. Um acréscimo de renda no mercado, de gasto de 100, um acréscimo de gasto de 100, no final de algum período de tempo, fez a renda aumentar para quanto? Para 250. Então, a renda aumentou para 250. Isso aí é uma multiplicação da renda. Observa agora o que eu vou te dizer. Eu vou chamar o Y de renda. Mas, vez por outra, eu vou chamar o Y de produto. E você pode ficar meio chateado com isso. Porque, na verdade, o valor a renda tem o mesmo valor que o produto. Produto aqui é a abreviação de produto interno bruto. Em vez de falar produto interno bruto, os economistas falam produto. Produto da economia. O produto da economia foi de 2 trilhões. O PIB da economia foi de 2 trilhões. Então, o valor do produto é igual ao valor da renda. Mas como pode isso? Imagina um automóvel. Se produziu um produto, um automóvel, só um automóvel. O automóvel custa R$1.000. Custou R$1.000. O valor de venda dele. Eu vou dizer, o valor do produto, R$1.000, é igual ao valor da renda. Produto, um automóvel, o valor dele, R$1.000, é igual ao valor da renda. Por quê? Desse carro vendido, digamos que R$400 dele para pagar os seus funcionários que trabalharam aqui na produção do carro. Bota aí R$200 pagar o maquinário que foi utilizado, matéria-prima, insumos que teve que comprar, e R$400 foi o lucro do empresário, botou o dinheiro dele, a vida dele no negócio, tudo bem. O que são esses 400 aqui? Renda do trabalho. O que é isso aqui? É renda do capitalista. Esses 200 aqui, compra de máquinas. Isso aqui é renda? Ah, não é. Mas observa. Imagina que isso aqui tenha sido uma máquina, uma peça de aço, sei lá, coisa maluca. Comprou para botar no carro. Não comprou? Isso aqui não é um produto?
Esse produto aqui, que foram 200 reais, ele também tem o quê? Está pagando um trabalhador, sei lá, 50, outras máquinas 20, e o lucro do dono, 130. Isso aqui é renda do cara, não é isso? Do capitalista? Isso aqui é renda do trabalhador. Esses 20 aqui, foi a máquina. Isso aqui não é... Então, esses 20 aqui vendem alguma coisa. Que também tem o quê? Está remunerando a mão de obra, está remunerando o capitalista, e se tiver alguma matéria-prima aqui que não foi comprada, então é renda. Você vai ver que a soma disso aqui, ó, desse com desse com desse, vai gerar isso aqui. Então, isso aqui também é renda. Então, o valor da renda é igual ao valor do produto. Que a gente vai usar essas expressões, às vezes, usando renda ou produto. Certo? Isso está escrito no nosso livro, está argumentado. Espero que, com essa fala, a gente consiga entender o que está escrito. Muito bem. O Keynes, então, dizia o seguinte. O Keynes dizia, olha, ele fez um diagnóstico da economia, né, do país, do mundo. Ele dizia, olha, o problema da economia, que está vendendo pouco, é que a demanda é insuficiente. Ele falava, a demanda, ou seja, a demanda que todo mundo faz pelos produtos que são vendidos é muito baixa, está sendo muito baixa. Os empresários estão com medo de investir, os trabalhadores estão ganhando pouco, e o governo vive naquela política de gastar pouco, é um governo meio liberal, então a demanda é insuficiente frente aos recursos que existem na economia. E aí ele falava, olha, a demanda se aumentar, vai tocar a economia, vai fazer a oferta, a quantidade ofertada subir. Então ele falava que a renda do país, estou até com raiva aqui, a renda do país, o produto, é demandado sob a forma de consumo, ou os empresários investindo, ou o governo gastando, não é assim? Vamos ficar só por conta desses três fatores. Imagina uma economia interna, sem relação com o exterior, tudo que é demandado, produzido, é gasto aqui dentro. Economia de Cuba, sei lá. Então, tudo consumido aqui dentro, tudo investido aqui dentro, tudo o governo que gastou. Está aqui. Algo que a gente falava, olha, o consumo das pessoas, ele é formulado da seguinte maneira. C barra, consumo que não depende da renda, mais uma parcela que depende da renda dessa fórmula aqui. Czinho é a propensão a marginal a consumir, que a gente está falando dela toda hora. Os investimentos dos empresários são formulados da seguinte maneira. Os empresários investem por hora, pelo momento, da maneira que eles acham, pelos seus próprios, pela sua visão, intuição de mercado. Ele está disposto a investir o que eles acham. E o governo tem sua política de gastos que não depende da renda. Então, G barra falou isso. Então, de maneira que ele está dizendo que a demanda afeta a produção. Essa parte que é demanda agregada. Ó. Demanda por consumo, demanda por investimento, demanda feita pelo governo gastando. O governo também demanda quando o governo compra alguma coisa. O governo vai construir uma estrada. Ele não tem que comprar cimento, contratar trabalhadores. Está demandando. O governo também gasta. É isso aqui, demanda agregada. Então, a ideia do Keynes é essa aqui. Ó. Então, veja bem, o que a gente faz? Vamos continuar. Se a demanda afeta a produção, aquele quadrinho que a gente fez, aqui está aqui, ó. A oferta está aqui, ó. Esse é o preço, essa aqui é a quantidade, é a produção. Produção, certo? Oferta. Aqui está a demanda. Se a demanda que está comprando isso resolver, por alguma razão, vir para cá, a oferta vai responder, vai vender mais. Ó. Era essa, vai para essa. Ao que a gente falava, nós precisamos fazer com que a demanda aumente. O que a gente falou, apaguei aqui. Ó. Se o consumo está baixo e os empresários não querem investir, o governo deve aumentar seus gastos. Porque aí vai aumentar o quê? A sua renda. Quando ele aumentar a sua renda, vai gerar o quê? Renda para os trabalhadores, para os consumidores, que vão aumentar. Então, se o governo gastar mais, a renda vai aumentar de muito mais do que aquilo que o governo gastou. Então, vamos ver. De quanto que aumenta? Então, vamos observar aqui. Ó. Bom, nós falamos que o consumo segue essa regra aqui, não é isso? C barra
mais CY, Czinho Y, falamos. O investimento é igual a I barra. E o gasto do governo é igual a G barra. Então, a renda que vai existir, que vai ocorrer, a renda e a produção de equilíbrio vai ser dada pelo que isso aqui aumentar. Então, vou botar C barra aqui, estou só colocando aqui os componentes. Isso aqui não é isso? Então, estou botando aqui. Mais o I não é igual a I barra? Então, estou botando aqui I barra. Mais G barra. Beleza. O que eu estou fazendo aqui? Olha, esse aqui, consumo autônomo é um valor, investimento é um valor, G é o outro valor, são parâmetros fixos. Aqui a única variável aqui é o Y. Então aqui eu tenho Y, jogo ele aqui para baixo, fica menos C de Y, igual a quê? A C barra, mais I barra, mais G barra. Beleza. Bota isso aqui em evidência. Y igual a 1 menos Czinho, igual a quê? C barra mais I barra mais G barra. Então, o Y é igual a quanto? 1 sobre, olha aqui, ó, jogar aqui para tirar isso aqui de fora. Fica 1 menos C, que vai multiplicar quanto? C barra mais I barra mais G barra. Aí bota um parênteses aqui, ó. Tá aqui. Certo? Então, a minha renda da economia vai ser dada por essa equação. Vou repetir aqui, ó, e vamos analisá-la. Y igual a 1 menos C barra, mais I barra, mais G barra. Muito bem. Então, observa. Suponha, vamos dar aqui agora uns valores. Suponha que o Czinho, função consumo, seja assim, ó, 50 mais 0,4 de Y. O investimento do governo, do investimento privado, seja 50. O governo gasta 30. Se eu tenho esses valores, eu tenho o resultado da renda que vai existir. É só substituir, não é verdade? Não é só substituir? Olha aqui, ó. I igual a 50. Aqui é 50. Então, aqui seria 50 mais G, 30, mais C. Quanto é o C barra aqui? O C barra é esse cara aqui, ó. É o consumo que não depende da renda. 50. Então, o que eu teria aqui? Y igual a 1 sobre 1 menos C. E vai multiplicar quanto? 130. 130. Qual o nível de renda? Agora eu só preciso saber quem? Do Czinho. Quanto vale o Czinho? É só onde é que está o Czinho aqui, a propensão marginal a consumir. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui. 0,4. 1 menos 0,4 dá 0,6. Então fica Y igual a 1 sobre 0,6, que multiplica 130. Tá certo? Então, quanto que é 1 dividido por 0,6? 1 dividido por 0,6 dá aproximadamente, deixa eu botar aqui em cima, aqui eu posso apagar, tem mais esse espaço aqui de quadro, estou pouco usando. Então eu tinha Y igual a 1 sobre 0,6, que multiplicava 130. Isso aqui, essa divisão é igual a 1,666, vou botar só 1,67, que vai multiplicar 130. Então, a minha renda que vai ser gerada quando eu tiver a minha economia com aquela função consumo, com aquele nível de investimento, com aquele nível de gasto do governo, a minha renda e o produto serão dessa multiplicação, disso por isso, que dá mais ou menos uns 217 reais, ou bilhões, sei qual é a unidade aqui. Essa aqui vai ser a renda de equilíbrio. Porque a demanda, daquele jeito, gera uma produção desse valor, com essa renda.
Essa é a demanda. Mas observa, o que é esse 130 aqui? Esse 130 aqui é o C barra, mais o I barra, mais o G barra. Esses aqui são os componentes autônomos da demanda. Autônomos quer dizer o quê? Que não depende de nada, depende deles próprios. É o consumo que a pessoa consome independente da renda. Você tem um nível de consumo que não depende da sua renda aumentando ou diminuindo, esse nível de consumo você o faz. Você é uma pessoa que gosta de ginástica. Seu consumo, qualquer que seja a sua renda, você está tomando sua vitamina de banana. Dependendo da sua renda aumentar ou diminuir, você está tomando aquela quantidade que você quer. Suponha que você invente, tem que tomar 2 vezes mais essa vitamina de banana. Então, isso aqui vai ser o quê? Sua variação de consumo, não é isso? Quanto que você gastava? No nosso exemplo, se eu não estiver enganado, nós gastávamos 50. O consumo autônomo era de 50, não era isso? Que gerou os 130. Suponha que você dobre agora esse seu consumo autônomo. Por uma razão ou outra, não interessa. Então, passou para 50, não foi? Quanto que fica essa equação? Essa equação, deixa eu apagar aqui, ó, a economia estava em 217. Por alguma razão, o consumo autônomo aumentou de 50, a minha equação era YE vezes 1,67 com C barra mais I barra mais G barra. Era essa a minha equação. Isso aqui não alterou, isso aqui dava tudo 217. Muito bem. Agora, houve uma alteração do consumo de 50. Houve uma alteração de 50. Quando altero o meu consumo de 50, a minha renda aqui, ó, a minha renda de equilíbrio vai aumentar de quê? De 1,67, que era aquela expressão que a gente tinha, 1 dividido por 0,6, vezes, o que alterou aqui? Aqui eu tenho ΔC mais ΔI mais ΔG. Talvez eu volte a falar sobre isso aqui, ó. Que talvez você não esteja entendendo o que eu fiz isso. Porque, ó, deixa eu apagar aqui. O que eu tenho? Eu tenho isso. Y é igual a 1 sobre 0,6 vezes C mais I mais G. É isso que eu tenho. Se isso aqui se altera, isso aqui se altera de quanto? O ΔY é alterado por quê? Por alterações disso aqui, não é isso? Por alterações disso. No caso, então, ΔY é alterado por isso aqui, vezes ΔC, mais ΔI, mais ΔG. Qualquer um desses 3 elementos alteram isso aqui. Isso aqui também, se alterar, vai alterar, mas nós estamos considerando isso aqui constante. A propensão marginal a consumir é constante. O Czinho aqui é constante. Então, isto colocado, olha a confusão que eu estou fazendo aqui. Aqui, ó. Nós apenas estabelecemos que houve uma mudança em quem? No consumo autônomo. Para a gente, não houve alteração do investimento. Então é zero. Não foi dito nada que alterou os gastos do governo, então foi zero. Então, sendo zero, o ΔY se altera de quê? De 1,06 vezes o ΔC. Quanto o ΔC foi? O ΔC foi de 50, foi o que nós falamos. Então, a variação da renda vai ser 1 dividido por 0,06, vai dar 1,67, faz essa conta aí na sua calculadora, vezes 50. Então, você vai multiplicar 1,67 por 50, essa multiplicação dá 83,5. Moral da história? Vamos sintetizar? Vamos. Quanto que estava a economia antes? O nível de renda da população e o PIB era de 216,6. Aí, por uma razão ou outra que eu não sei, o consumo autônomo alterou de 50. Por ter aumentado de 50, a renda aumentou de quanto?
a renda aumentou de quanto? Aumentou de 83,5. Então, a renda da economia passou o quê? A renda da economia era o antigo mais o que alterou. O antigo era quanto? 216, a renda era 216, mais o acréscimo de renda, porque os gastos de consumo autônomo aumentaram de 50, totalizaram uma de 83,5. Então, isso aqui, ou seja, a minha economia vai para quanto? Minha economia pula de R$216,6, se for o caso reais, vai pular. Essa era a minha renda de equilíbrio inicial. Minha renda de equilíbrio final, porque ocorreu o acréscimo de consumo, será de quê? 5 mais 6, 1. 3 mais 6, 9, 10. 9, R$290. Então, observa. A economia tinha esse patamar aqui, R$216 ou 216 bilhões, qualquer que seja o número que você queira. Então, se a gente pode trabalhar com o número baixo, por que não fazê-lo? R$216. Por alguma razão, as pessoas resolveram consumir mais, independente da renda. Consumiram mais 50. Isso fez com que a economia pulasse para quanto? Para 290. Então, olha só, gastou 50, gerou um acréscimo de produção para 290. Que maravilha! É como se fosse uma multiplicação dos gastos. Cada real gasto aumentou quanto? Cada real gasto, já está dito, você sabe, cada real gasto aumenta em 1,67. Esse aqui é o multiplicador dos gastos. Qual que é o multiplicador dos gastos? É essa expressão aqui, ó. Se ele gastou R$1, não falamos que gastamos 50? Suponha que o cara tenha gasto R$1 a mais. A renda ia aumentar de quanto? De 1,67 vezes R$1. Se tivesse gasto R$2, seria 1,67 vezes R$2. Aí ia dar 3 e alguma coisa, 3,3, sei lá, mas foram gastos 50, então a renda aumenta de 83. Então é aquela... Como é que aumentou? Alguém gastou, resolveu gastar mais, gerou de renda para uma segunda pessoa, que gastou, gerou de renda para a terceira, e a economia foi crescendo. O que o Keynes dizia? Olha, as pessoas não mudam seu consumo autônomo de uma hora para outra. Os empresários, quando estava na crise de 29, ninguém queria investir, estava todo mundo com medo, via empresas falindo, banco falindo. Quem vai querer investir numa economia que está parada? O Keynes falava, cabe a esse cidadão aqui, ó, esse cidadão, gastar. Ele gasta, se ele gastar R$50, é o mesmo efeito que se gastasse aqui, é o mesmo efeito. Lembra que a gente fez aqui? É o mesmo efeito. Isso aqui foi, né, o mesmo efeito. Se ele gastar 50, ele vai fazer o quê? Com que a economia passe de 216 para 290. Mesmo que ele tenha um déficit aqui de R$50, por exemplo, teve um gasto a mais, ele deve recolher alguma coisa de imposto por aí, né? Que aumentou a renda, deve aumentar o imposto. Essa foi a saída que o Keynes, assim, resumindo, ditou para a economia. Um gasto do governo faz a economia ativar, da maneira que nós falamos, multiplicando os gastos de um, recebe para o outro, que gasta de novo, que a gente falava isso. Para terminar, fazemos um exemplo um pouquinho mais completo, né? Vou fazer um exemplo mais completo. Tudo na vida tem um ônus e um bônus, né? Que significa dizer que talvez a gente tenha que prestar um pouquinho mais de atenção. A sistemática é a mesma. Nós não falamos que a economia era Y, demanda. Essa aqui não é a demanda interna, mas você quer demanda o país só na economia interna. Mas ele transaciona com quem? Com o mercado exterior. Então, se ele transaciona, ele exporta produtos e importa produtos. Aqui está a demanda interna. Isso aqui chama-se, se você permite aprender, chama-se absorção interna. Aqui é o lado externo da economia. Ó. Exportação menos importação pode ser a balança comercial, pode ser a balança de serviços. Assunto para capítulos mais, aulas superiores dentro do livro texto. Muito bem. Aí o Keynes, se o consumo for assim, vou botar em letras, tá?
C barra mais Czinho Y. Esse Y, eu vou botar um Dzinho. Vou chamar Y disponível. Toda essa equação aqui você já conhece, exceto com essa referência. É YD. YD, eu vou te dizer o que é, não tem problema nenhum. É a renda disponível do cidadão. Você recebe R$1.000 de renda. Y igual a 1.000, mas tem que R$200 pagar imposto de renda. Então, o que você recebe menos os impostos que você paga, é sua renda disponível. Eu recebo 1.000, mas gasto 200 de imposto, eu tenho 800 para gastar, minha renda disponível. Muito bem. Os investimentos, eu vou colocar aqui para a gente, autônomo. A gente podia sofiscar um pouquinho mais, mas não vou sair um pouquinho do objeto da nossa aula. O gasto do governo, G barra. As exportações, a gente vai dizer que também é autônoma, ou seja, dada pelo mundo. A gente exporta o que as pessoas quiserem comprar da gente. O Brasil exporta o que as pessoas comprarem, ainda não é em função da nossa renda. A gente vai colocar dependendo do gosto lá de fora. Então é autônomo para a gente aqui. Não depende da nossa economia, depende do mercado exterior. Mas o que a gente importa, nossas importações, nós temos um hábito de importar. Qual é o nosso hábito de importar? A gente importa uma parte das importações que não depende da renda. Suponha aí um rapaz, hoje, né, alguém que eu preciso de um produto importado. Eu quero meu perfume francês. Eu preciso sem perfume francês, eu entro em crise de autoestima. Então, qualquer que seja a renda, vai comprar o perfume dela importado, a pessoa. Homem ou mulher. Então, está aqui. Mais uma outra parte das importações depende da renda. Porque uma pessoa com mais dinheiro acaba comprando mais produtos importados. Você compra produto importado por quê? Você compra produto importado porque o produto importado tem uma qualidade superior. Então, aí você compra um produto importado. Quanto mais renda, mais você seleciona os seus produtos. Então, com mais renda, você compra mais produtos importados. Quando você vê um carro importado, não é isso? Você imagina, pô, o cara é rico, comprou um carro importado. Ou tem mais dinheiro, ou está disposto a ter um financiamento maior, um carnê mais grosso. Né? Hoje você vê um cara com um carrão, significa dizer que ele é rico. Significa dizer que ele pode suportar, está querendo gastar mais com prestação. Então está aqui. Só falta um detalhe. Não tem governo? O governo não gasta, então ele tem uma tributação também, uma arrecadação. Aí eu vou colocar, para ficar simples, que a tributação do governo é só essa aqui, ó. Ele recebe em função da renda, ao imposto de renda. Só para ficar assim. Podia botar um outro componente, mas vou deixar para ficar menos complicada a equação que vai gerar. Não vai ter nenhuma dificuldade, é uma aritmética simples. Então, o que eu estou dizendo? Aqui é a oferta, aqui é a demanda. O Keynes dizia que se isso aqui aumentar, ele aumenta a oferta. A demanda aumentando, os empresários tratam de produzir. Então, eu preciso saber como se comporta o consumo, como se comporta o investimento, os gastos do governo, exportações e importações. E aqui é a receita tributária. Isso aqui é a economia, como se você estivesse, né, tentando modelar as coisas com mais equações. Então, fica Y igual a C barra mais Czinho de YD. YD é Y menos T, correto? É YT. Lembra? YD é Y menos T. Muito bem. Olha, então está aqui. Só que eu vou mudar isso aqui agora. Ó, porque o T não é igual a Tzinho Y? Então o YD é que a renda disponível é a renda que a pessoa tem, menos o que ela paga de imposto de renda. Olha aqui, ó, já está especificado. Coloquei aqui. De forma que eu chego aqui, isso aqui está correto, mas eu já avancei para cá, certo? Então já paga aqui e já bota assim, ó, menos Tzinho de Y. E aí prosseguindo, esse aqui é o I barra, tá aí tranquilo, olha que beleza, tranquilidade,
Tranquilidade. O que é o M? O M não era dado, é M barra mais M Y. Nem falei o que é o M, né? Vou falar daqui a pouco. Mzinho. Então, agora olha cá, ó. Menos M barra mais Mzinho Y. Correto? Estou parado aqui. Observa. Não tem o menos aqui na frente? Tem. Vou eliminar isso aqui, ó. Agora, menos aqui não vira menos? Menos. E aí acabei com o gráfico. Com o gráfico não, com o parágrafo. Acabei aqui. Mesma coisa eu tenho aqui. Se você me permitir, olha aqui, ó. Mais C, isso aqui com isso, isso aqui com isso, né? Então fica mais C de Y, né? Então olha aqui, ó, mais C de Y. Agora aqui, ó, mais com C, que tem que multiplicar com isso. Então fica menos, e apaga esse parênteses aqui, ó. Fica, desculpa aí, menos C, T de Y. Estou com essa minha expressão aqui, ó. Olha aqui esse Mzinho aqui que eu esqueci de falar. Mzinho de Y. O que significa o Mzinho de Y? O Mzinho de Y é a propensão marginal a importar. A gente tinha a propensão marginal a consumir, que é o Czinho. O que era? A variação do consumo quando varia a renda. Nós tínhamos o Szinho, que é a propensão marginal a poupar, a variação da poupança quando varia a renda. E agora, como eu compro lá de fora também, produzo lá fora, eu tenho um Mzinho. O que é o Mzinho? É a minha variação nos consumos importados quando eu tiver alteração de renda. A minha renda, ó, isso aqui é um parênteses, tá? Depois eu volto aqui, ó, que eu tinha esquecido de falar, vocês me perdoam, né? Então, olha aqui, ó, você tem a minha variação, a minha renda. O que eu faço com o meu dinheiro? Eu consumo aqui no país produtos nacionais, eu boto meu dinheiro na poupança, ou uma parcela eu compro de produtos importados. Eu consumo nacional, consumo importado. E o que eu não gastar nem com consumo nacional, nem com importado, eu boto na poupança. Perfeito. Agora, então, a minha variação da renda, se eu jogar aqui né? Minha variação da renda vai fazer o quê? Com que eu varie ou o meu consumo, ou varie a minha poupança, ou varie o quê? As minhas compras de produtos importados. Aqui. Matematicamente, varia aqui, tem que variar tudo aqui. Essa variação tudo aqui tem essa parcela, tem essa parcela, tem essa parcela, que elas estão aqui. Essa equação aqui, quando eu divido tudo por y, pela variação de y, eu sou obrigado a dividir aqui também por y. Claro, é igual, tem que respeitar a igualdade da equação. Se eu fiz uma coisa por um lado, fiz por outro. Isso aqui é irmão gêmeo. Se eu faço por um, tem que fazer por outro. Irmão gêmeo. Cuida, né? Então, aqui eu divido, tem 1, dá 1. Aí eu tenho essas parcelas aqui, ó, delta C, delta Y, não é isso? Mais delta S, delta Y, mais delta M, delta Y. Qual o nome dessa figurinha aqui? Esse aqui é o quê? O Czinho, propensão marginal a consumir. Qual o nome desse aqui? Szinho, propensão marginal a poupar. Qual o nome desse aqui? Mzinho, propensão marginal a importar. Tá certo? A soma deles exaure o quê? A variação da renda. Porque sua variação da renda é gasto com consumo nacional, consumo importado ou poupança. Então, daqui é só um detalhe para você ficar ligado, né? Você vê como a coisa é interessante, é organizada. Você precisa... Então, voltando para cá, o que eu tenho? Olha só, tem essa... Parece uma rabiola de pipa, né? Olha aqui, olha a rabiola da pipa aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar... Isso aqui, ó, é um parâmetro, um valor, um número. Isso aqui é um número. São as chamadas variáveis de fora do modelo, exógenas, variáveis autônomas. Recebe todo esse nome. Exógenas, de fora, autônomas. Elas não se alteram por variações da renda. O que faz o governo gastar mais? Não é a renda. O que faz o Brasil exportar mais? Não é a renda que faz exportar. Faz mais exportar a demanda lá fora. As importações autônomas, aquela pessoa que quer comprar o perfume francês, não é a renda que vai fazer ela comprar mais perfume ou menos. Se ela ganhar menos, ela compra o perfume de qualquer forma. Então, são variáveis que não se alteram dentro do sistema econômico, por si só, dependendo da renda. Outras coisas podem fazer alterar, mas não a renda. Então, o que eu faço? Jogo tudo para um lado.
Onde tem renda, eu jogo para cá, ó. Fica isso menos C de Y. Só olhar aqui, ó. Aqui vem para cá, sinal de menos. Porque eu estou trazendo para cá, ó. Menos. Tem uma explicação por isso, né? Óbvio, né? Mas aí fica mais C. O tempo não permite, né? A gente brincar de explicar isso aqui. Aí fica isso aqui. Tem esse aqui também, ó. Então não pode esquecer, ó. Menos M de Y. Trouxe tudo. De outro lado, o que tem? Só as variáveis não dependem da renda, que é o quê? C barra, mais I barra, mais G barra, mais X barra, menos M barra. Isso aqui, tudo isso aqui. Agora, olha aqui, o que eu tenho? Y, 1 menos C, botando em evidência, 1 menos C, mais CT, mais M. Igual a tudo isso aqui de novo. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Igual a C barra, mais I barra, mais G barra, mais X barra, menos M barra. Agora dá só mais uma olhada aqui, ó. Olha agora, olha o tchan aqui. O pessoal fala que é mágico. Olha o tchan. Não está vendo esses dois membros aqui? Tem. Então, não tem C? Tem. O que eu vou fazer? Vou botar em evidência. Aqui vai ficar 1 menos C. Aqui fica 1, ó, botando em evidência. 1 menos, olha aqui, ó, menos, está botando em evidência, ó, menos T, mais Mzinho. Isso aqui é igual a tudo isso. Repito, olha aqui, ó. Se eu multiplicar isso aqui com isso, fica quanto? Menos C. Se eu multiplicar isso com isso, fica quanto? Menos com menos não dá mais? Fica mais CT. Então fica certinho. Isso aqui igual a isso. Agora estou pronto. Estou pronto para quê? Para jogar essa expressão para baixo. Aí eu vou ter, vou botar aqui em destaque. Aí já pagou, já viu? Ó? Eu falo para meus alunos, pega essas coisas aqui e mostra para o pai no caderno. Pai, nossa, meu filho está matematizado a beça. Vou aumentar a mesada dele. O cara fica impressionado, aumenta a mesada. Mas sabe você que é simples. Basta você praticar, certo? Mas você não vai falar para o pai que é simples, senão ele não aumenta a sua mesada. Aí está aqui, ó, o Y, pai, várias pessoas já adultas estudando isso, né? Mas você pode se presentear, né? Você próprio. Pô, estou aprendendo a beça, vou gastar mais. Então aqui você tem o quê? Essa expressão todinha aqui, ela vem, ó, 1 menos C, 1 menos T, mais o Mzinho. Nada adianta você fazer isso se você não estiver interpretando cada um desses resultados aqui que a gente vai interpretar. Multiplicado por quem? Por todo esse componente aqui, ó. C barra, mais I barra, mais G barra, mais X barra, menos M barra. O que eu tenho aqui? Eu tenho a equação da demanda, com a economia aberta, tendo exportação, gasto do governo. É como se a gente estivesse na política econômica, no governo, e olhando a economia como está. Como olhando? Eu tenho um número aqui. Se eu souber que o consumo autônomo é 50, se eu souber que o investimento dos empresários estão em torno de 40, se eu souber que o gasto do governo é 30, se eu souber que as exportações que não dependem da gente são em torno de 20 bilhões, se eu souber que as pessoas importam, qualquer que seja a renda, 10 bilhões, se eu souber que o consumo das pessoas, as pessoas gastam 30% da sua renda, se a alíquota do governo de imposto de renda for 0,10, e se as pessoas tiverem o hábito de importar a mais toda vez que a renda aumentar em 10%, eu tenho um valor da minha renda nacional. Se eu tiver esses parâmetros, chego no IBGE, as pessoas consomem quanto normalmente? Chego no IBGE, órgão de estatísticas, e procuro estimar isso. Aqui eu tenho que estimar, né? Como é que eu vou calcular a progressão marginal para o consumo da pessoa? Posso chegar para você, quanto é que você gasta? Faça uma opção de simulação. São dados aí, é outra história da economia, tem que estimar essas coisas. Mas supondo que a gente tem o quê? A observação de quanto vai ser os gastos. Esses números aqui, ó, dão um valor menor do que 1, como foi feito no exercício anterior. Isso aqui vai dar sempre 1 sobre o número que é menor do que 1. Um número menor do que 1, porque estão aqui, ó, um número menor do que 1 multiplicado por um número que é menor do que 1 dá um número menor do que, mais ainda do que qualquer um desses dois. Isso aqui vai dar sempre um número menor do que 1.
de forma que o número, uma fração, que o denominador é menor do que 1, essa fração aqui, o resultado dela é o quê? Maior do que 1. Multiplicado pelos componentes autônomos, C barra mais I barra mais G barra. Da mesma forma que a gente fez, porque nossa aula está acabando, vou detalhar menos possível, mas você tem isso escrito no livro. Da mesma forma que a gente fez no exercício anterior, qualquer gasto a mais, qualquer alteração de gasto aqui, vai ampliar a economia num valor múltiplo desse gasto, que vai ser dado o quê? Pelo valor do multiplicador. Então, vocês, em virtude que a gente tem que terminar a aula, vocês dão uma lida. A ideia é que a nossa aula é um subsídio do material escrito, então acho que já adianta bastante, contribui bastante essa aula para que você possa ler com mais calma e ter mais conhecimento, né? De uma forma mais fácil. Então, pelo esse assunto, a gente contribui dessa maneira. Muito obrigado.